Olá, nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao processo de trabalho com as redes neurais utilizando o algoritmo Backpropagation. Na aula passada, só para revisar rapidamente, nós fizemos esse procedimento treinar rede neural, com que fizemos aqui a construção da base de dados e fizemos o treinamento aqui do Backpropagation. Então o que nós vamos fazer agora vai ser, quando clicar aqui no prever, ele vai colocar aqui no label o resultado da classificação. Então nós vamos dar dois cliques aqui nesse botão. E para recapitular, então o que ele está fazendo aqui, criando um novo registro, tamanho 7. Esse tamanho 7 é porque são 7 atributos previsores. E aqui eu estou passando os valores que estão lá no combo box. Então, o usuário escolhe no combo box e nós repassamos esse valor para essa variável para ser feita a previsão. Aqui nós já fizemos o treinamento para o Navy Bayes e para o KNN. Então o que nós vamos fazer agora vai ser chamar aqui o nosso componente aqui, a rede neural, .predict. Então aqui é importante só salientar que para fazer previsão nós chamamos a rede neural e não o componente aqui backpropagation. Backpropagation, relembrando, ele serve para fazer o treinamento, para fazer os ajustes dos pesos. E a rede neural em si que tem toda a estrutura que vai fazer a previsão. Nós chamamos aqui, passamos como parâmetro esse registro novo. De forma bem semelhante aos outros algoritmos, que ele retorna um result. Então aqui nós temos um result. Para a rede neural vai ser a mesma coisa. Então eu venho aqui no result. Então, quando eu chamo o método predict, ele vai invocar esse método onResult. A diferença básica é que é o seguinte, aqui nós estamos usando essa resposta que é o result class. Então a classe 0, 0,5 e a outra que eu coloquei direto no else que é a classe 1. Lembrando que aqui na rede neural nós usamos o 1, o 2 e o 3 por determinação do próprio componente, necessidade do componente. Então antes o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou fazer aqui um show message, só para você entender como é que vai funcionar aqui. Eu vou chamar o seguinte aqui, ó, o result, e nós chamávamos antes o result class, como foi feito antes. Nesse caso, para a rede neural, o que nós vamos fazer é usar o results. Então, nós usamos aqui o results e passamos aqui a posição 0, ou seja, mais ou menos como se fosse o neurônio 0. Então, como nós temos um neurônio só na saída, então nós vamos trabalhar com esse valor. Aqui que vai estar o meu resultado. Então, o meu resultado ele não vai estar nessa variável result class, ele vai estar aqui em results. Aqui eu já vou poder rodar. Então, primeiro eu vou fazer um show message só para mostrar para você a diferença, que vai ser um pouquinho diferente para nós interpretarmos esse resultado. Então a primeira coisa que nós vamos precisar fazer é clicar aqui no botão treinar. Então ele vai treinar aqui os 3 algoritmos. Clicando aqui, fez o treinamento. Eu vou clicar aqui no prever e note que ele preenche os labels aqui. Aqui a gente não colocou nada para preencher o label e ele está dando um resultado aqui 1.77. Se eu fizer fazer alguma outra alteração, ó, mudou 1.72, 1.93. Então, à medida que eu vou mudando, ele vai retornando esses valores reais. Então, qual que é a ideia aqui? 172 e assim por diante. Então, ele vai jogando esses valores reais. Então, aqui ele não vai retornar os valores inteiros, que é 1 para o bom, 2 para o médio e 3 para o ruim, como nós definimos na aula passada. Ele vai retornar um valor real e eu vou precisar fazer um round, fazer um arredondamento desse valor. Então a minha previsão ela vai ser com base em uma função de aproximação que ele gera. Ele não vai te dar a resposta específica usando essa técnica que nós estamos trabalhando agora. Como eu falei, usar um neurônio de saída. Então ele vai mostrar um valor inteiro, um valor real, quer dizer, um valor float, e eu vou precisar arredondar. Então o recomendável para trabalhar aqui com rede neural
usando esses componentes é pegar esse valor de saída que está nesse neurônio. Então, se eu tivesse, por exemplo, mais de um neurônio, colocaria result 0, result 1, result 2, e eu veria qual que tem o valor maior. Aquele que tiver o valor maior é que efetivamente vai ser classificado. Nesse caso, eu vou precisar fazer o seguinte, arredondar esse valor para o próximo inteiro. Usando o round aqui, uma funçãozinha aqui do Delphi, que ele vai arredondar o valor para o inteiro mais próximo. Então, aquele que ele arredondar vai ser considerado como uma classe. Então, ele vai me retornar 1, o 2 ou o 3, dependendo dos valores. Então, vamos fazer um teste aqui novamente. Fazemos o treinamento e clicamos aqui no prever. Vê que com esses dados ele deu o valor 2. Se eu fizer uma outra modificação, aqui continua o valor 2, vou mudar aqui o sexo para feminino, ainda com o valor 2, que seria o médio, e assim por diante. Então ele vai fazer o arredondamento, aqui tem que testar aqui várias possibilidades aqui para ele dar um valor diferente. Então ele vai fazer o arredondamento. Então aqui ele continua dando 2, aqui ele dá 1 e 3 também. Só que aqui a rede neural ele treinou mais, a característica dela acabou pegando mais os registros com a classe 2. Mas em alguns testes ele também vai mostrar o valor 1. Então é dessa maneira que funciona aqui o processo para pegar esses valores aqui. E como eu comentei antes, essa base de dados ela foi gerada com os dados aleatórios. Então, como tem mais registros da classe médio, que é o perfil do pagador que corresponde ao 2, então as chances são maiores de que ele classifique os dados nesse padrão. Isso aqui nós vamos trabalhar lá no próximo módulo sobre as análises dos algoritmos. Então o que nós vamos fazer agora para fechar vai ser fazer aqueles mesmos ifs. Até vou puxar aqui. Vou copiar e colar aqui. A única coisa que nós vamos fazer é trabalhar aqui com esse resultado aqui. Então, seu result class aqui, aqui na verdade não vai ser o result class, né? Então ele vai ser seu valor aqui do resultado. Ele for igual a 1, vou chamar aqui back, do back propagation, classificou como bom. Aqui eu vou colocar mais um if, se ele for igual a 2, então quer dizer que o back propagation classificou como médio, caso contrário, o back propagation classificou como ruim. Dessa forma que você trabalha aqui com essa questão aqui da rede neural. Só um detalhe aqui, na verdade, o LBL back propagation, esqueci de trocar ali, ele jogar o resultado lá. Agora sim, vamos fazer o teste. Clicando primeiro no treinar, prever, então aqui já está trazendo os resultados. Então, nota que ele vai, de acordo com o que eu mudar aqui, ele vai alterar ou não, dependendo do que o algoritmo vai associar aqui aos dados, a esses dados. Então aqui já está praticamente pronto esse treinamento, o treinamento aqui e essa parte de você fazer a previsão utilizando o backpropagation. E lá nas próximas aulas que nós teremos sobre avaliação e análise, nós vamos testar mais alguns parâmetros das redes neurais, então para ver os percentuais de erro e de acerto, para ver como que ela vai se comportar. E com isso fechamos essa videoaula em que nós aprendemos a fazer efetivamente a classificação utilizando redes neurais com o algoritmo backpropagation.